Ô, criança, paz do Senhor, criança. A tia Joelma espera que vocês estejam todos bem, com a graça do Senhor Jesus Cristo, criança. Hoje nós vamos estudar a última aula, criança, lição 13, o fim triste de um herói. Nós estávamos estudando as 5 lições, né? Que foi sobre Sansão, não foi? Teve lições que foram 5 lições de Sansão, sobre a vida de Sansão, né? E hoje é a última que vai falar sobre Sansão, né? Como Sansão destruiu os filisteus. Mas antes de a gente começar, crianças, nós vamos orar, pedir para o Papai do Céu abençoar a nossa aula. Vamos fechar nossos olhinhos para orar? Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, em mais uma aula para você. Que a gente possamos, Senhor, entender a tua palavra, Senhor. Entender aquilo que tu queres de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha aula. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo, Senhor. Pai, faça entrar nos seus corações, Senhor, a tua palavra, Senhor. Que não seja da minha boca, Senhor, mas sim, Senhor, da tua, Senhor. Que elas possam aprender, Senhor, mais e mais de ti, Senhor. Conhecer mais e mais, Senhor, da tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, crianças. Vamos então à nossa aula. Hoje a gente vai aprender sobre o triste fim de Sansão. E o que acontece, criança, nesse triste fim de Sansão, né? A gente já tá na última aula da revistinha Betel, né? São dos primários, de 6 a 8 anos, né? Nós vimos bastante lição sobre Sansão e vai terminar sobre Sansão. Crianças, hoje a gente vai entrar, né, na lição sobre Sansão, que se encontra na Bíblia, no livro de Juízes 16, 23, 31, né? Que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. 1 João 2,15. O objetivo da lição, crianças, é aprender que Deus é amor e deve estar acima de tudo. Aprender que Deus tem que estar acima de tudo na nossa vida, criança, de tudo, tudo mesmo. Deus, ele tem que ser nossa prioridade, né? Deus fala lá no primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas, não é assim? Deus, ele manda a gente amar ele sobre todas as coisas. Depois, o próximo como a nós mesmos, né? Então, um mandamento segue o outro, né, crianças? E vamos lá para a hora da história? O que a gente vai aprender hoje, criança? Hoje a gente vai aprender sobre a libertação do povo, né? Só recapitulando a aula da tia Vânia, a aula passada, né? Que foi quando Sansão não ouviu a voz de Deus, né? E acabou conhecendo uma mulher chamada Dalila, onde Dalila descobriu a força dele, cortou seus cabelos, os filisteus o prenderam, né? Levaram ele para prisão, né? Por causa de Dalila. Dalila traiu a confiança de Sansão, mas Sansão também traiu a confiança de Deus. Sansão não podia se casar com aquela moça, porque aquela moça não fazia parte da tribo de Sansão, não fazia parte das mulheres que Sansão tinha que casar. Ela era de uma outra tribo, de uma outra origem, né, crianças? E Sansão, Sansão tinha que casar com uma israelita, e Sansão não fez. Sansão desobedeceu a ordem de Deus, e aconteceu o que aconteceu. Ele foi capturado e foi preso. A decisão errada de Sansão levou a um terrível fim. Lá estava Sansão, fraco na prisão, empurrando uma roda de moinho e cego. Vocês lembram que na lição passada que os filisteus furaram os olhos de Sansão? Sim, os filisteus furaram os olhos de Sansão. E ele cego e sem o cabelo. Não precisava aquilo. Homem forte, corajoso, pobre Sansão, crianças. Certo dia, os filisteus mandaram levar o Sansão para uma grande festa, que só ele não era o convidado especial. Ele seria a diversão para aquele povo. Sansão seria humilhado, crianças.
na frente daqueles filisteus. Sansão seria usado como palhaço, né? Na frente daquele povo dos filisteus. O nosso Deus entregou Sansão em nossas mãos, assim disse os filisteus, que os Deus deles entregou Sansão na mão deles. Eles se divertiam muito e zombavam muito de Sansão. Como ficou muito cansado, Sansão pediu para encostar ele próximo a 2 colunas da casa. Sim, Sansão pediu. Sansão estava cansado e cego, criança. Sansão ficou cego, ele não tinha mais os olhos para enxergar. Sansão não enxergava mais. E Sansão estava sendo ridicularizado, né? Estava sendo humilhado por aquele povo. Só que Sansão pediu para encostar naquelas 2 pilastras, que era 2 negócios bem grandão de cimento feito muito forte, crianças, que segurava todo o palácio, né? 2 colunas bem grandonas de concreto. Então Sansão aproveitou aquele momento para tornar a sua decisão mais séria da sua vida. Ele iria se vingar dos inimigos por terem arrancado-lhe os olhos. Mas o Espírito Santo não estava mais com ele. Por que o Espírito Santo não estava mais com Sansão? Porque Sansão desobedeceu, crianças. Sansão fez uma coisa muito feia, né? Sansão fez uma coisa muito feia. Sansão desobedeceu a Deus. E Sansão não tinha mais as suas visões. E os outros estavam zombando de Sansão. Aqui, ó. Tá vendo? E ridicularizaram Sansão. E Sansão estava cego, criança. Sansão era um homem forte, mas que acabou caindo na sua própria contradição, na sua própria vontade. E não na vontade de Deus, criança. O que será que ele iria fazer? O que será que Sansão pensou, né? A casa estava cheia de homens e mulheres. Eram mais de 3.000 pessoas, criança. Os homens importando na nação dos filisteus estavam lá e todos riam de Sansão. Mas nesse momento, Sansão pediu ao Senhor: Senhor, peço que me lembres de mim e dai-me força só mais uma vez. Ó Deus, para que eu vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aí Sansão pediu para Deus, clamou para Deus, né? Que Deus desse só mais uma chance para ele acabar com os filisteus, acabar com o inimigo deles naquele momento. Ele agarrou as 2 colunas no meio que sustentava o templo, com a sua mão direita numa coluna e a outra na esquerda. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Então Sansão estava numa pilastra bem grandona, sabe? E ele pegou a mão dele assim e começou a empurrar a pilastra com muita força, criança, mas muita força mesmo. E ele gritou que eu morra com os filisteus, porque ele sabia que ele derrubando aquelas pilastras, ele também morreria ali, né? Em seguida, derrubou com força as colunas do templo, caiu sobre os governadores e todas as pessoas, inclusive ele. Vou mostrar o visual aqui para vocês, crianças. Sim, Sansão acabou cometendo, ó, tá vendo? Ele derrubando, eles rindo e ele derrubando, ó, a pilastra. Tá vendo? Isso. Sansão derrubou as 2 pilastras, criança. Foram 3.000. Foram 3.000 os que morreram. Sansão errou ao se vingar do inimigo e pagou com a sua própria vida, por não ter esperado que Deus cobrasse dos filisteus a maldade que havia cometido contra ele. Sim, criança. Sansão pagou com a sua vida. Sansão morreu também, junto com os 3.000 filisteus. Mas porque Sansão desobedeceu a Deus e não foi fiel com Deus até o fim. Porque Deus sim podia, né, ter tirado Sansão daquela situação. Sansão
Poderia ter sido um grande homem de Deus, sábio como muitos filhos, muitos. Ele poderia estar casado, Sansão, com filhos, com filhas, né? Mas Sansão não quis. Deus queria fazer dele um grande libertador, crianças. Deus queria que Sansão fosse um libertador muito, muito grande, né? Deus levantou Sansão. Vocês lembram que Sansão era nazireu? Que Sansão não podia cortar cabelo, que Sansão não podia mexer em defunto, que Sansão não podia tomar bebidas fortes. Sansão foi separado, criança, separado para ter uma vida com Deus. Só que Sansão, no meio do decorrer da vida de Sansão, Sansão fez tudo errado. Não escutou a voz de Deus, escutou a voz do seu coração, foi pelos seus pensamentos e não pelo pensamento de Deus. Deus queria, no entanto, Sansão não fez o que deveria, não obedeceu a Deus, que o faria um grande libertador, e nem deu ouvidos aos conselhos de seus pais. Sansão amou mais o mundo do que a Deus. Por isso, teve um triste fim. Vocês são crianças, sim, muito inteligentes, e Deus ama vocês. Por isso, escolha amar a Deus acima de qualquer coisa, criança. Sejam obedientes e certamente alcançarão muitas bênçãos em sua vida. A gente, criança, vocês, crianças, têm que ser obedientes à voz de Deus. Aí você vai falar assim, mas eu sou criança. Mas crianças também escutam a voz de Deus e têm que obedecer a Deus. E seus pais têm obrigação de colocar isso na mente de vocês. Seus pais têm a obrigação de ensinar o caminho da verdade e da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos papais têm que ensinar. A Bíblia fala que nossos pais têm que ensinar a gente, nós crianças, a ter o caminho certo e a ser obediente para eles, né, crianças? Sansão nasceu como um propósito especial: libertar o povo de Israel, livrar de seus inimigos. Ressalte que a força de Sansão vinha de Deus, mas quando ele deixou de obedecer, tomar conta do seu coração, e ele sofreu e pagou muito caro por não obedecer os mandamentos do Senhor. Sim, crianças, Sansão não quis obedecer o mandamento de Deus. E a gente, como cristão, a gente tem que obedecer o mandamento de Deus, né? A gente tem que amar a Deus e escutar a voz de Deus quando Deus fala com a gente. Você lembra da parábola das 100 ovelhas? Que eram 100 ovelhas, crianças. E uma desgarrou do seu rebanho. E o que Deus fez? E o que aquele pastor de ovelha fez? Que simbolizava Deus, que simbolizava Jesus Cristo. Ele deixou a 99 guardadinha lá no aprisco, num lugarzinho de ovelhas, e foi atrás dessa uma. Ó, que amor, crianças, que Deus tem por nós. Ele foi atrás de uma ovelhinha, mas ele tinha 99. Se fosse outra pessoa, nem ligava. Eu tenho 99, nem tchum. Mas não, criança, ele ligou para aquela ovelhinha perdida. Deus, ele é assim, Deus é amor, mas a gente tem que estar atentos, criança, a ouvir a voz de Deus, sabia? Sim, nós temos que estar atentos, não fazer como Sansão, seguir o seu coração, seguir o seu instinto, não. A gente é de Cristo. Se a gente é de Cristo, a gente tem que fazer como Cristo, pensar como Cristo, ter mente de Cristo, criança, e perguntar o que Cristo quer de nós. Não é verdade, crianças? Essa foi a nossa história, crianças. A nossa história de hoje. E semana que vem tem a tia Vânia dando para vocês a lição número 1, crianças. Eu acho que não vai ser a tia Vânia, acho que vai ser eu de novo, porque a lição a gente vai trocar. A tia Joelma deu as ímpares esse bimestre e a tia Vânia vai dar os pares o outro. Então, a gente vai trocar. A tia Joelma vai ficar com ímpares e ela vai ficar com pares. Vamos ouvir um louvorzinho, crianças, para a gente encerrar e agradecer a Deus? Força!
preciso de anel pra ficar poderoso. Eu não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não impede de ser vitorioso. Eu não preciso de pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não me entrego oferenda no mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Nem de nada pode fazer. O Pokémon só tem força, só que é só na TV. Halloween, a carta do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor. Pode não me confundiu, mas aquele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Crianças, nós temos que ter a força de Deus, crianças. Que Deus esteja sempre conosco, crianças. Que a gente possamos ter a força de Deus. Que nada venha nos impedir, Senhor, de crianças, de estar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crianças. Eu creio que essa pandemia logo vai passar e a gente vai estar todo dia junto na salinha das crianças, dando aula para vocês, olhando bem no olhinho de vocês, tete a tete, igual nós fazia antes. Estou com muita saudade disso, né? De poder falar, de poder abraçar, de ouvir vocês perguntarem, a gente poder falar com vocês, tá, crianças? Que Deus venha abençoar muito a vida de vocês. Vamos orar para nós terminar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez para agradecer por essa aula, que eles possam ter aprendido, Senhor. Oh, Pai amado, eu aprendo tanto, Senhor, dando essas aulas para minhas crianças, Senhor, que ela possa, Senhor, entender a Tua palavra, Senhor, e poder, Senhor, passar para os seus amiguinhos. Oh, Pai, Senhor, faz dela, Senhor, um instrumento, Senhor, na mão Tua, Senhor, que elas venham aprender mais e mais de Ti, Senhor. Toda honra e toda glória nós damos a Ti, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, criança. Fiquem com Deus.